Olá a todos, meu nome é Rodrigo Melo, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do website Blender Nítidos. Muito bem, então vocês podem acessar aqui o nosso website através deste endereço, www.blendernítidos.com.br, ou podem ainda acessá-lo através da home da Blender Foundation. Nosso site está linkado à Blender Community, então vocês podem vir em blender.org, Community, User Community, e dentro desta página especificamente existem aqui links para diversos sites relacionados a Blender, né, na parte educacional, claro, e eles estão divididos por língua. Então aqui temos os sites em inglês, sites em francês e assim por diante. Então, clicando em Brazilian Portuguese ou vindo aqui ao final da página, mais ou menos no meio da página, vocês podem acessar os sites brasileiros que falam sobre o Blender. Aqui o primeiro, Blender Nítidos, mais especificamente aborda temas educacionais e, no caso, aprendizado direto de Blender. Então, clicamos aqui em Blender Nítidos, podemos vir aqui ao meu website. Muito bem, a versão que eu utilizo do Blender é a 2.66, que acabou de ser lançada, e como utilizo o Linux, a minha versão ela é portátil, então vou clicar aqui nessa pasta e no executado. Então, abri o Blender, como vocês podem ver aqui a versão nova, 2.66 já estável. Bem, hoje nós iremos aprender a trabalhar com o Dynamic Paint, com o Smoke Simulator e com vetores, tudo isto em conjunto, para que no final nós criemos um efeito muito interessante, um efeito de geração de letras de fogo, fogo que arde. Então, claro, mas especificamente me baseei para a criação desse efeito num website dinamarquês, aqui o Blender Youth, e este site ele realmente é muito rico em tutoriais, e um desses tutoriais, qual gostei muito, foi justamente esse, a criação de letras de fogo. Então, dou aqui os créditos deste efeito aqui para este website. Então, vamos dar início à nossa videoaula. Então, temos aqui o cubo inicial, vamos deletá-lo, mas antes vou habilitar aqui a opção Screencast Keys, para que vocês possam acompanhar os botões que eu estou clicando em tempo real. Então, apertamos Delete, Shift A, vamos em Curve, Bezier. Bem, então vamos aqui ao modo de edição, apertamos Tab, e aqui nós iremos criar letras. Aqui, claro que eu vou escrever o meu próprio nome, então vou dar E para extrudar, Y para determinar que o eixo de extrusão será o eixo Y. Vou colocar um pouquinho mais para cá, RZ. Vou escrever o meu nome, Melo, ok? Então, novamente, Extrude, só que agora no eixo X. Vou rotacionar, RZ. RZ novamente. E aqui eu vou criando uma letra. Por enquanto eu estou criando a letra M de Melo. Novamente vou extrudar no eixo Y, Y. Colocar um pouquinho mais para cá. RZ. Extrude em Y. Aqui eu vou diminuir o tamanho, S. Ok. Então, aqui, como vocês podem ver, eu criei a letra N. Está tão bonita, mas
já é o suficiente para o nosso efeito. Diminuir aqui suas dimensões. Ok. Então, para que não percamos muito tempo, eu vou me utilizar do lapso de tempo, time-lapse, e assim o nosso trabalho ele vai ser mais rápido. Ok, então terminada a produção aqui das nossas letras, nós iremos dar prosseguimento ao tutorial e nós iremos agora adicionar com Shift A, Icosphere ou esfera, tanto faz, fica a cargo dos senhores. Vamos dimensioná-la, deixá-la um pouco menor, colocá-la mais ou menos nesta posição. Muito bem. Vamos agora selecionar primeiramente a esfera. Com Shift ainda pressionado, clicamos no nosso vetor. Vamos dar o comando Ctrl P. E vamos escolher aqui a última opção, Path Constraint. Opa, Ctrl Z, Ctrl P, Path Constraint. Então, após isso, nós iremos clicar aqui na nossa esfera. Vamos dar o comando Alt G para que ela se posicione no início do nosso caminho. Vamos aqui verificar o seguinte, clicamos aqui nas letras, vamos verificar aqui o posicionamento das setas. Então, elas apontam neste caminho, então está correto. Então, as nossas setas apontam no caminho certo, no caminho na qual a nossa esfera irá percorrer. Muito bem. Ao darmos Alt A, nada acontece, como previsto. Damos ESC. Vamos aqui, agora, neste painel lateral, vamos clicar aqui em Object Data, claro, com a nossa curva selecionada. Clicamos aqui. Vamos em, agora, Path Animation. Vamos em Evaluation Time, e aqui em Evaluation Time, perdão, não é necessário clicar, clicamos em I, e assim inserimos um keyframe, ok? Posteriormente, nós iremos modificar aqui o frame final de 250 para 100, ok? Vamos agora para o frame final. Novamente vou habilitar aqui Screencast Keys, ok? No frame final, ou seja, no frame 100, nós iremos também inserir um keyframe, mas para isso nós devemos fazer aqui a modificação de posição da nossa Icosphere. Como vocês podem ver, ao segurar o botão esquerdo do mouse e arrastar o cursor do mouse sobre esta pequena barra do Evaluation Time, a nossa Icosphere se movimenta ao longo do tempo e ao longo deste caminho, dessa curva. Então, ao chegar em 100, como vocês podem ver, ela chega no final do caminho, porque temos aqui frames igual a 100. Então, clicamos aqui em 100. Muito bem, dar um Ctrl S para salvar o trabalho. E vou dar um Alt A para que vocês verifiquem aqui. Opa, perdão. Então, novamente, aqui no frame 100, vamos em 100. A nossa esfera vai para o final do caminho. E vamos ter que dar um keyframe aqui também. Então, clicamos em I e agora sim, dando play, a nossa esfera ela vai se movimentar ao longo do caminho. Então, a primeira parte do nosso trabalho já foi feita, que foi justamente a animação. Shift seta lateral esquerda. Voltamos aqui para o frame inicial e a primeira parte foi feita, que é justamente a animação da Icosphere ao longo do meu nome, dessa curva. Então, para que serve essa Icosphere? Então, vejam bem, como o nome já diz, Dynamic Paint, que é o recurso que nós iremos utilizar. Dynamic Paint sugere pintura dinâmica. Então, para ver pintura dinâmica, são necessárias basicamente três coisas. Primeiro, uma tela na qual será pintado. É necessário um
um pincel, e dinâmica, ou seja, movimento. Então, movimento já temos. Temos o terceiro fator. O pincel será a própria icosphere. Falta agora o último fator, que é justamente a tela ser pintada. Então, damos um Shift A, Plane, e este plano será a nossa tela de pintura. Então, damos SX, SY, vamos colocá-lo de forma a ocupar aqui esta posição. E uma coisa importante, é necessário que o plano e a curva estejam na mesma posição no eixo Z. Ou seja, aqui, como vocês podem ver, apertar N, a posição no eixo Z é de menos 0,4 para o plano. E a mesma posição, menos 0,4 para a curva. Ok? Então, vamos aqui aumentar um pouquinho as dimensões em Y. Opa, Ctrl Z. As dimensões em Y da nossa tela, ou seja, o nosso plano. Vamos também colocá-lo um pouquinho mais acima. Muito bem. Então, temos aqui a nossa tela. Vamos dar início, então, ao processo de pintura dinâmica. Temos a tela, vamos aqui no Properties, vamos em Physics. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa tela. Clicamos, após Physics, em Dynamic Paint. Então, por padrão, abre-se a opção Canvas, que seria mais ou menos a tela de pintura. Vamos também clicar em Add Canvas. E aqui nós iremos modificar em Dynamic Paint Advanced a opção de Surface Type de Paint para Weight. Ok? Então, mudamos para Weight. É necessário também que nós façamos com que este retângulo, que este retângulo não tenha apenas estes 4 vértices, mas sim o maior número possível de vértices que a nossa máquina conseguir suportar. Então, vou aqui clicar em Subdivide. O número de cortes aqui em Subdivide, vou colocar 10. Novamente, vou dar um Subdivide, apertei W. Novamente, 10. Ok? Então, temos aqui mais ou menos 1000 vértices. Se a máquina de vocês for uma boa máquina, que o façam com um número de vértices maior. Então, para que haja pintura dinâmica, é necessário que a nossa tela de pintura, se possa assim dizer, tenha um grande número de vértices. Então, feita a primeira parte, vou dar um Alt A, e como vocês podem ver, aqui a nossa icosphere, ao se movimentar, ela tende a riscar aqui a nossa tela de pintura. Mas claro, anteriormente eu tinha já configurado em meu computador que esta bolinha seria o nosso pincel. No de vocês, certamente essa opção não estará habilitada, então quando der Alt A, nada acontece. Então, vamos selecionar aqui a nossa icosphere, Dynamic Paint, Brush, Add Brush, e agora sim, ao clicar em Alt A, é feita a pintura ao longo desta tela. Bem, então, neste caminho percorrido, justamente, nós teremos inclusos o fogo que irá arder no nosso efeito. Mas, como vocês podem perceber aqui, esta animação ela possui apenas um peso, vermelho, peso máximo para esse fogo. Ou seja, o fogo será totalmente regular. Sabemos que isso na vida real não acontece, então nós iremos aplicar aí algumas modificações. Clico em ESC. Vamos optar aqui, ao clicar em Canvas, na opção
Anti-aliasing. Vamos modificar substeps para 4, por exemplo. Dar um Alt A. Temos um efeito melhor. Vamos também fazer algumas modificações em Dynamic Paint Advanced. Vamos clicar em Fade e vejam agora a diferença. Alt A. E agora o nosso efeito ele não é regular. O peso ele se modifica ao longo do tempo para as áreas que já foram, no caso, transcorridas por esta Icosphere. Elas vão sumindo também. Então, vamos incrementar ainda este efeito. Vamos colocar o time para 100 e vamos desabilitar a opção Slow. E agora o efeito é mais lento. O efeito de desaparecimento da nossa pintura é mais lento. E também o efeito de diminuição do peso pelas posições já passadas pela Icosphere também se torna mais lento ao modificar a opção para 100. Vamos agora, senhores, para a terceira fase do nosso tutorial. Vamos selecionar aqui o nosso plano. Vamos em Object, Object, Quick Effects, Quick Smoke. Vamos diminuir aqui o tamanho deste paralelepípedo que é incluso na nossa área de trabalho. Esse paralelepípedo, perdão, como vocês sabem, é o nosso domínio, na qual será inserido o efeito do Smoke Simulator, ou seja, do fogo que iremos criar agora. Então, vamos diminuir aqui as suas dimensões em X e também em Z. Vamos realocá-lo aqui para baixo. Muito bem, esse tamanho já é o suficiente. O nosso plano ele está totalmente situado no interior do nosso paralelepípedo, então o nosso efeito será correto. Então, clicamos novamente aqui no domínio. Como vocês podem ver, vamos habilitar a opção Smoke Adaptive Domain, primeiramente. Dar um Ctrl S, salvar o nosso trabalho, Enter. Vamos agora clicar no nosso plano, e no plano nós iremos fazer alguns ajustes. Primeiro será vamos primeiramente clicar novamente aqui em Domain. Vamos em Domain, vamos verificar aqui como ficou o nosso efeito, primeiramente. Como imaginava, não temos fogo, mas sim fumaça. Então, vamos clicar aqui no plano, vamos mudar o tipo ou seja, Flow Type de Smoke para Fire, e ao dar novamente Alt A, temos fogo, mas não da forma que desejávamos. Então, novamente apertamos ESC. Vamos aqui em Dynamic Paint Output, vamos aqui em DP Weight, que no caso representa o peso, a pintura, a diferenciação de pesos que nós criamos com o Dynamic Paint, é o DP Weight, Dynamic Paint Weight. Nós vamos clicar em mais para adicioná-lo ao nosso efeito de fogo. E aqui em Smoke Flow Advanced, nós iremos habilitar a opção DP Weight. E vamos agora dar novamente um Alt A. E como vocês podem ver, temos fogo sendo criado ao longo de toda a nossa trajetória. No entanto, este efeito não está ainda satisfatório, por alguns motivos. O primeiro motivo, então, vamos esclarecer o primeiro motivo. É necessário que nós, aqui no nosso efeito Smoke, nós façamos primeiramente a seleção aqui do domínio, que nós modifiquemos aqui a opção, que habilitemos a opção Smoke High Resolution,
Vamos dar um Alt A. Vocês podem ver, o efeito se tornou um pouco melhor. Ok. Podemos também modificar aqui o número de divisões, por exemplo, para 50. Podemos diminuir o tamanho da nossa Icon Sphere, dar um Alt A. Diminuir um pouquinho mais, aqui. Dar um Ctrl S, salvar o nosso trabalho. E vamos, no caso, selecionar aqui a nossa câmera. Vamos dar um Alt R. Vamos posicioná-la mais acima das nossas... Opa! Ctrl Z, mais acima das nossas letras. Visão de câmera. G e Y. Vamos afastá-la um pouco. Estou praticamente pegando toda a nossa visão. Afastar um pouquinho mais. Colocá-la um pouquinho mais nesta posição. Dar uma certa rotação a esta câmera para percebermos esse efeito em 3D. Desta forma. Vamos dar aqui um GY, GX, ok, Ctrl S, salvar o nosso trabalho. Vamos dar um Alt A, vamos dar um F12 para renderizar e, bem, temos aqui o nosso render. No nosso render vocês podem perceber alguns erros, né? São eles aqui a visualização do nosso plano. Então vamos corrigir esse problema. Então a visualização deste plano é indesejada. Então vamos aqui nesta opção, vamos selecionar o plano, plane, ele não será renderizado, não será visível na renderização, ok? Então, novamente vou retornar ao frame inicial, Shift, seta lateral esquerda, Alt A, vamos dar agora um F12 e voilà, não estamos visualizando aqui o nosso plano. Então, problema número 1 resolvido. Vamos modificar aqui o fundo de cinza para preto. Acredito que seja melhor. Então, vamos aqui em Road. A cor do horizonte colocamos preta. Vamos dar um play novamente. O fundo agora é preto. Mas não temos ainda muita definição aqui no nosso, na nossa renderização. Então, vamos corrigir esse problema clicando primeiramente aqui no domínio. Vamos em materiais. Vamos modificar aqui a densidade para, por exemplo, 0.4. Vamos verificar como vai ficar esse efeito agora. Alt A. Vamos renderizar agora novamente. Podemos até aumentar um pouco mais. 0.5. Ok. Vamos também alterar novamente o número aqui de divisões. Vamos modificar de 50 para 70, por exemplo. Alt A. F12. Bem, temos mais ou menos aqui um efeito. Para melhorar ainda mais a qualidade da nossa pintura, nós podemos dar um quantitativo ainda maior de vértices. Podemos dar um novo subdivide. Retornamos aqui, Shift
left arrow ou seta para a esquerda, novamente Alt A. Claro que a renderização vai se tornar mais lenta, mas se torna mais eficiente, ok? Então, basicamente este é o efeito. E o que iremos fazer agora é dar mais detalhamento para este efeito. Então, vocês podem ficar então modificando aí o efeito, os efeitos de renderização, ok? Podemos dar uma inclinação maior aqui para a nossa câmera. Acredito que fica melhor. Vamos aproximar aqui a câmera. Vamos então alterar o valor aqui da distância focal, focal length, para aproximadamente 40. E agora podemos novamente renderizar. Alt A. Agora, basicamente, nós iremos trabalhar com efeitos de composição. Então, vamos dividir aqui a tela, split area. Vamos para o Node Editor ou Compositor. Ok? Posso dar aqui um giro. Opa! Um giro a mais aqui na câmera. RX. Pronto. Então, podemos novamente dar um Alt A. Render. E este render é o que nós iremos utilizar no nosso Compositor. Então, clicamos em Node, Tree Type to Display and Edit, que é o terceiro botão. Clicamos Use Nodes. Backdrop também deverá ser habilitado. Vamos dar um Shift barra de espaço. Dessa forma. Vamos utilizar aqui nossa Render Layer. Ok. Então, clicamos aqui nessa pequena máquina fotográfica e nós habilitamos a nossa camada de renderização para ser editada. E o que vamos fazer agora é justamente adicionar certos efeitos para termos mais realismo aí nessa nossa composição. Então, vamos dar um Shift D para no caso, copiar essa camada de renderização, Render Layer. Vamos adicionar aqui o efeito Filter, Blur, no caso borrão, ok? Vamos dar Image com Image. Vamos adicionar aqui também um Output Viewer. E aqui vamos unir o nosso Blur com o Viewer. Dessa forma, nós podemos ver em tempo real as modificações da nossa renderização. Então, vamos modificar o tipo de Gaussian para Fast Gaussian. Vamos alterar aqui o valor para 10, por exemplo. 10. Talvez até um valor maior, 15. 15. Ok. Então, alteramos o valor de Blur para 15, tanto no eixo X quanto no Y. Vamos adicionar um novo filtro. Então, Filter, Glare, que no caso é luminosidade. Vamos aqui, como vocês podem ver, podemos verificar o efeito de Glare. Então, vamos unir aqui Glare diretamente ao nosso Render Layer secundário. E aqui vamos dar um valor menor para threshold, desculpe meu inglês. Então, aqui nós damos um valor de luminosidade maior. Então, quanto menor for este valor, mais luminoso será
o nosso fogo. Então, colocar aqui o valor de 0.1, fica bem brilhante. Podemos aumentar aqui o nível de listras. Então, streaks, podemos colocar o valor 5, 6, enfim, quantos forem necessários, e aumentamos o efeito. Eu vou permanecer com o número 4, ok? Vamos também, perdão, ter mix em 0, vamos colocar aqui em high, mudamos para high e, bem, o efeito é razoável. Vamos unir novamente ao blur, dessa forma, ou melhor, vamos pegar este glare, vamos unir a este outra camada de renderização. Vamos agora adicionar um color mix node. Vamos ligar tanto este quanto este ao nosso viewer desta maneira. Valor do fator podemos colocar 0.5, mas podemos também utilizar multiply, acredito que fica melhor. Então, colocamos aqui o valor multiply. Podemos incrementar o nosso contraste também. Então, bright contrast. Vamos aumentar o valor do contraste para 0.5, para 1. Bem, claro que eu posso aqui criar mais detalhamentos, mas não é de meu interesse agora. Vamos verificar aqui como poderia ficar então, um efeito básico. Então, este é o efeito básico, podemos ir acrescentando mais detalhamentos, enfim. Colocar aqui o valor médio, por exemplo. Vou aqui em render. Resolução, vamos colocar em 100%. Por padrão, vamos colocar PNG. Vamos criar aqui na nossa área de trabalho uma pasta. Criamos um novo folder, render, tutorial. Vamos definir então a nossa saída de vídeo para a pasta criada. Então vamos, Rodrigo, área de trabalho, render tutorial. Vamos dar o nome aqui de letras de fogo. Vamos salvar em PNG. Deixa eu ver. Vamos também aqui alterar aqui as configurações da nossa lâmpada. Vamos modificá-la para sun. Ok. Além disso, vamos em Road, vamos dar no Ambient Occlusion, fator 0.1. Vamos novamente renderizar, retornar ao frame 1, dar um Alt A, F12, vamos verificar o efeito. E aqui mais um detalhe. Aqui nós conseguimos visualizar ainda a nossa Icosphere. Isso não é desejado. Então, vamos aqui na nossa Icosphere e vamos desabilitar a renderização da mesma. Ok? Então, novamente, vamos renderizar. E aqui já não podemos visualizar a nossa Icosphere. Ok? Podemos ainda fazer algumas melhorias, tais como, acredito que seja melhor, na verdade, podemos selecionar toda esta área,
Vamos simplificar aqui nosso Node. Vamos aqui, na verdade, o nosso Blur, filtro Blur, podemos colocar aqui em conjunto. Vamos colocar o efeito Fast Gaussian, 15. E vamos acrescentar bem aqui. Vamos modificar para Screen. Acredito que esteja melhor agora. Então, em Screen, vamos colocar aqui efeito 1. Melhor. Deixemos então em Multiply. Perdão, Screen. Acredito que Screen o efeito é mais significativo. Deixamos o valor de 0.5. Podemos também aqui deixa eu ver, contraste muito alto, 0.5 também. Acredito que angulação, então vamos modificar novamente a angulação, vamos dar um split area, dar um 0, vem aqui, Ctrl Z, vamos selecionar a câmera, vamos baixá-la um pouco, rotacioná-la também em X, movimentá-la também nesse sentido. Vamos novamente colocar o padrão 35, acredito que vai ficar melhor agora. Dá uma afastada. Ok, acredito que agora o efeito vai ser melhor. Ctrl S, vamos dar aqui um novo render. Vamos verificar como ficou o efeito. Demorou um pouquinho mais. Esse é o frame 1, então claro que não vai aparecer nada. Vamos dar um Alt A, novamente. E vamos verificar como vai ficar esse efeito. Então, aqui deu início. Dar o F12. Agora sim, nós conseguimos ver melhor o efeito de fogo nas nossas letras, um efeito mais em 3D. Então acredito que agora temos um resultado razoável e podemos agora sim renderizar o nosso trabalho, como vocês recordam. Vamos renderizar apenas a layer 1, não é necessário renderizar todas as layers. A nossa saída está ok. Bem, então vamos aqui renderizar então o nosso trabalho. Então vamos em Ctrl F12 para renderizar todo o trabalho, ok? Então vou dar um stop, aguardar o resultado da renderização e posteriormente nós retornamos para o nosso trabalho. Bem, terminando aqui a nossa renderização, nós devemos salvar aqui o nosso arquivo, abrir um novo trabalho. Vamos mudar de default para Video Editing. Aqui em Graph Editor nós vamos utilizar a opção Properties. Vamos aqui colocar 100%, vamos utilizar essas configurações, 1920, 1080. Vamos também aumentar aqui a qualidade. O nosso output pode ser
a mesma pasta utilizada anteriormente. Então, render tutoriais, vamos dar o nome aqui de render. Ok, damos a nomeação render. Ela terminará no frame 100, como antes. Nós iremos também fazer alguns ajustes com relação à saída e ao vídeo. Então, vamos renderizá-la como ogTheora, ok? Vamos agora em Add, Effect Strip, Image. Vamos a nossa pasta contendo a nossa renderização, clicamos em A, apertamos Enter. Então, vamos selecionar essas imagens adicionadas ao nosso Video Editor. Colocamos bem aqui. E ao mexer a timeline, como vocês podem ver, temos aqui o nosso efeito. Ok? Então, vamos renderizar nosso trabalho. Ok? Então, com relação às configurações está tudo ok. Então, só recapitulando, o nosso vídeo está em 1920 por 1080. Começa no frame 1, termina no frame 100. Então, aqui nós apenas vamos renderizar. Então, vamos lá. Então, render animation. Então, retornamos ao frame 1. Render animation. Então, vamos verificar como ficou o nosso trabalho. Muito bem, então vamos aqui à nossa pasta que contém o nosso render, e aqui temos o render que realizamos agora. Então clicamos aqui e voilà, temos aqui o nosso efeito de letra de fogo. Claro, como vocês podem perceber, tem um pouquinho desfocado, é necessário mais nitidez, enfim. Isso vai depender, claro, da renderização, dos parâmetros de renderização que vocês utilizarem e também do Compositor. Mas o que podemos perceber é que realmente nós temos o efeito aqui desejado, que é o efeito de fogo, juntamente com Dynamic Paint. E espero que vocês tenham gostado desse tutorial, que lhe seja útil, e até a próxima.